Tiago ficou parado na calçada, de mão dada com Lucas, sentindo o olhar da avó Maria desaparecer atrás da madeira antiga. Naquele instante, a única pessoa que sempre o defendera virou-lhe as costas, e o mundo inteiro pareceu desabar sobre os seus ombros. A porta bateu com tanta força que o som ecoou pela rua estreita de Alfama como um tiro. Tiago ficou parado na calçada, de mão dada com Lucas, sentindo o olhar da avó Maria desaparecer atrás da madeira antiga. Naquele instante, a única pessoa que sempre o defendera virou-lhe as costas, e o mundo inteiro pareceu desabar sobre os seus ombros. Tiago não conseguia mexer-se. O coração batia-lhe descompassado, como se tentasse fugir do peito. Lucas apertou-lhe a mão com mais força, mas nem isso bastava para aquecer o gelo que se instalava dentro dele. Vamos embora, murmurou Lucas, voz baixa, quase medo de quebrar o silêncio pesado que se seguira ao estrondo. Tiago abanou a cabeça. Não conseguia dar um passo. Aquela porta era a única que sempre se abrira para ele, desde criança, quando o pai o chamava de maricas e a mãe fingia que não ouvia. A avó Maria fora o seu porto seguro. E agora fechara-se. Ela precisa de tempo, disse Lucas, tentando soar convicto. Mas Tiago conhecia aquele tom, era o mesmo que Lucas usava quando mentia a si próprio. Tempo. Como se o tempo curasse o que acabara de acontecer. Como se o tempo apagasse o olhar de Maria, não de raiva, mas de vergonha. Vergonha dele, vergonha do neto que amava trazer um rapaz para casa. Tiago soltou a mão de Lucas e encostou a testa à porta fria. Avó, sussurrou, tão baixo que nem ele próprio ouviu. Dentro de casa, do outro lado, Maria estava sentada na cadeira de verga junto à janela, mãos trêmulas no colo, olhos fixos no chão. Chorava em silêncio. Chorava porque amava o neto mais que a vida, mas não conseguia aceitar que ele trouxesse aquele rapaz para dentro da casa onde o marido, o seu Antônio, falecido há 10 anos, sempre dissera que homem com homem é contra Deus e contra a natureza. Chorava porque, no fundo, ainda ouvia a voz do marido dentro da própria cabeça. Tiago cresceu naquela casa pequena de 2 andares, com vista para o Tejo. Desde miúdo que sabia que era diferente. Aos 12 anos, quando os colegas falavam de raparigas, ele sentia o estômago apertar ao olhar para o Miguel da turma, com os seus cabelos loiros e o sorriso fácil. Guardou tudo em segredo até aos 17, quando contou à avó. Maria não disse nada durante longos minutos. Depois pegou-lhe na mão, beijou-lhe a testa e murmurou: "O meu menino é perfeito como Deus te fez." Naquela noite, Tiago dormiu como não dormia há anos. A mãe, Isabel, descobriu meses depois, por uma conversa ouvida ao telefone. Gritou, chorou, ameaçou mandá-lo para um colégio interno. O pai, João, bateu com o punho na mesa e chamou-o de vergonha da família. A avó Maria colocou-se à frente dele, voz firme: "Quem tocar no meu neto vai ter de passar por cima de mim primeiro." Naquela noite, Tiago foi dormir para o quarto da avó. Ela cantou-lhe uma canção antiga de fado, baixinho, até ele adormecer. Desde então, Maria tornou-se o seu escudo. Defendeu-o nas reuniões de família, nas conversas com vizinhos fofoqueiros, nas missas onde o padre olhava de lado. "O amor não tem culpa do corpo que escolhe", dizia ela, sempre que alguém ousava comentar. Tiago acreditava que nada poderia abalar aquele amor. Até hoje. Lucas conheceu Tiago na universidade, no curso de arquitetura. Lucas era de Coimbra, filho único de pais professores, aberto sobre a sua orientação desde os 15 anos. A família aceitara sem drama. Quando Tiago contou a história da avó, Lucas sorriu: "Quero conhecê-la. Se ela te ama tanto, vai amar-nos juntos." Tiago hesitou semanas. Tinha medo, um medo que nem ele próprio entendia completamente. Mas o amor que sentia por Lucas era maior que o medo. Marcou o jantar. Durante o caminho até Alfama, Tiago ia calado. Lucas tentava animá-lo com piadas, histórias da semana. Mas Tiago só pensava na porta que se abriria, ou não. Quando chegaram, Maria recebeu-os com o sorriso habitual, abraçou Tiago, apertou a mão de Lucas com educação. O jantar correu bem, bacalhau com natas, vinho da casa, conversa sobre a restauração do bairro. Até que Lucas, num gesto natural, pousou a mão sobre a de Tiago em cima da mesa. Foi nesse segundo que o rosto de Maria mudou. O sorriso congelou. Os olhos baixaram para as mãos unidas. Depois ergueu-se de repente, dizendo que precisava de ver o arroz. Quando voltou,
o prato tremia nas mãos. Não olhou mais para eles. No fim da refeição, Tiago disse: Avó, o Lucas é importante para mim. Quero que faças parte disto. Maria ficou em silêncio. Depois, voz rouca: Não posso. Não aqui. Não nesta casa. E fechou a porta. Agora, na rua, o vento frio de dezembro soprava do rio. Lucas puxou Tiago para si, abraçando-o com força. Vamos para casa, disse. Casa. A palavra doía. Porque a casa de Tiago sempre fora aquela, com cheiro a canela e histórias antigas. Agora sentia-se órfão 2 vezes. Na manhã seguinte, Tiago não conseguiu ir às aulas. Ficou no pequeno apartamento que partilhava com Lucas em Alvalade, olhando para o telemóvel. Nenhuma mensagem da avó. Ligou 3 vezes, caiu na caixa de correio. Mandou uma mensagem longa, explicando, pedindo desculpa por algo que não sabia o quê. Nenhuma resposta. Lucas tentava ser forte, mas também ele sentia o peso. Ela vai mudar de ideias, repetia. Mas Tiago conhecia a avó. Quando Maria decidia algo, era como pedra. E aquela porta fechada parecia uma sentença. 3 semanas passaram sem uma palavra de Maria. Tiago emagreceu, dormia mal, desenhava projetos na faculdade sem alma. Lucas tentava puxá-lo para fora, passeios pelo Príncipe Real, jantares com amigos comuns, um casal gay que contava histórias felizes de aceitação familiar. Mas cada risada soava falsa aos ouvidos de Tiago. Como podia rir quando a pessoa que mais o amara o rejeitara exatamente por amar? Uma noite, depois de mais uma chamada sem resposta, Tiago explodiu. Ela mentiu todos estes anos, gritou, atirando o telemóvel contra a parede. Lucas recolheu os pedaços em silêncio. Não mentiu, respondeu baixinho. Teve medo. Tiago riu-se, um riso amargo. Medo do quê? De um rapaz educado que a trata por você. Lucas abraçou, medo de perder o respeito dos mortos. Medo do que os vizinhos dirão. Medo de si própria. Tiago sabia que Lucas tinha razão, mas a razão não curava a dor. Sentia-se traído no mais fundo da alma. A avó que o defendera do mundo inteiro não conseguira defender o seu amor. E isso abria uma ferida que nenhum abraço fechava. Do lado de lá da porta fechada, Maria também sofria. Não saía de casa. As vizinhas batiam, perguntando se estava doente. Ela respondia que era uma gripe forte. Mentia. A doença era outra. Passava as noites acordada, olhando a fotografia do casamento na parede, ela e António, jovens, sorridentes. O que dirias tu, António? Perguntava a imagem. A imagem não respondia. Mas a voz dele, gravada na memória: sim, um homem não deita com outro homem. É pecado mortal. Maria rezava, pedia perdão a Deus por amar o neto, pedia força para aceitar. Mas cada oração terminava em lágrimas. Uma tarde, a campainha tocou. Maria pensou que fosse a vizinha Amélia com mais um prato de cozido. Abriu a porta, e deu de caras com Isabel, a filha. Isabel trazia uma expressão dura. Mãe, o que fizeste ao Tiago? Maria recuou. Não quero falar disso. Isabel entrou à força. Pois vais falar. Ele não come, não dorme. Liga-me todos os dias a chorar por tua causa. Maria sentou-se, mãos no rosto. Não consigo, Isabel. Não consigo ver o meu neto com aquele rapaz. Aqui. Nesta casa. Isabel olhou para a mãe, incrédula. Tu, que sempre o defendeste. Tu, que enfrentaste o pai por ele. Agora viras-lhe as costas porque ele trouxe o namorado a jantar. Maria chorou. É diferente. Quando era só ele eu podia fingir que era uma fase. Agora é real. É para sempre. E eu não sei viver com isso. Isabel abanou a cabeça. Mãe, tu já vives com isso há anos. Só não queres admitir. Saiu, batendo a porta com menos força que Maria, mas com a mesma dor. Naquela noite, Maria pegou no rosário. Rezou como não rezava desde a morte do marido. Pediu um sinal.
Qualquer sinal. No dia seguinte, o sinal chegou de forma inesperada. Tiago apareceu à porta, sozinho. Maria abriu, hesitante. Os olhos dele estavam vermelhos de chorar. Avó, posso entrar? Só 5 minutos. Ela deixou-o passar. Sentaram-se na sala, em silêncio longo. Por fim, Tiago falou: eu não vim pedir que aceites o Lucas de um dia para o outro. Vim pedir que não me odeies. Maria ergueu os olhos, assustada. Odiar-te? Nunca, Tiago. És a luz da minha vida. Ele engoliu em seco. Então por que fechaste a porta? Maria baixou a cabeça. Porque tenho medo de perder o António outra vez. Aqui, nesta casa, sinto em tudo. E ele nunca aceitaria. Tiago aproximou-se, ajoelhou-se diante dela. O avô António amava-te acima de tudo. Se ele te visse sofrer assim por minha causa, teria mudado. Maria olhou, lágrimas nos olhos. Achas mesmo? Tiago assentiu. Tenho a certeza. Maria pegou-lhe na mão. Tremia. Não sei se consigo, meu menino. Mas não quero perder-te. Tiago abraçou-a. Pela primeira vez em semanas, Maria sentiu um pouco de paz. Mas a paz era frágil. Quando Tiago saiu, Maria ficou sozinha com os fantasmas. E os fantasmas falavam alto. A reconciliação parcial trouxe alívio, mas não solução. Tiago voltava a visitar a avó, sempre sozinho. Conversavam horas sobre tudo, menos sobre Lucas. O nome dele era uma zona proibida, um buraco no meio da sala que ambos contornavam com cuidado. Maria sorria mais, cozinhava os pratos favoritos do neto, mas Tiago sentia a ausência como uma ferida aberta. Lucas compreendia, ou tentava. Dá-lhe tempo, repetia. Mas o tempo também pesava sobre ele. Sentia-se o intruso, o motivo da ruptura. Quando Tiago chegava à casa depois das visitas, Lucas perguntava como correra, e Tiago respondia, bem, mas o tom era vazio. Aos poucos, as conversas entre eles começaram a encurtar. Os silêncios cresceram. Uma noite, depois de mais uma visita em que Maria nem mencionara o Natal que se aproximava, Tiago chegou tarde. Lucas estava acordado, à espera. Ela convidou-te para o jantar de consoada, perguntou diretamente. Tiago abanou a cabeça. Lucas fechou os olhos um segundo. E tu vais assim mesmo? Tiago respondeu, voz baixa, é a minha avó. Lucas ergueu-se. E eu sou o quê? Um segredo que escondes dela. Tiago tentou explicar, mas Lucas cortou, eu amo-te, Tiago. Mas não posso ser o teu fantasma. A discussão foi a primeira grande entre eles. Palavras duras, vozes altas, portas batidas. Lucas dormiu no sofá. Tiago chorou no quarto, sentindo-se rasgar ao meio. Amava Lucas com uma intensidade que assustava, mas a avó era a raiz de tudo o que era. Como escolher? No dia seguinte, Lucas pediu desculpa. Tiago também. Fizeram as pazes com abraços longos e promessas de paciência. Mas a semente da dúvida estava plantada. Entretanto, em Alfama, Maria recebia visitas inesperadas. A vizinha Amélia, viúva como ela, começou a aparecer mais vezes. Trazia bolos, ficava para o chá. Um dia, Amélia falou do filho, Pedro, que vivia em Londres com o companheiro há 10 anos. No início custou-me, confessou. Mas depois vi-os felizes e percebi que o amor deles não tirava nada ao meu. Maria ouviu em silêncio. Pela primeira vez, alguém próximo falava abertamente de um amor como o de Tiago sem condenação. Aquelas conversas começaram a mexer com Maria. À noite, sozinha, pensava no que Amélia dissera. Pensava no neto, cada vez mais magro, cada vez mais triste. Pensava no António, e perguntava-se se ele, que a amara tanto, aprovaria vê-la infeliz por causa de preconceitos antigos. Decidiu dar um passo pequeno. Ligou a Tiago, quero que venha jantar na sexta-feira. E traz o Lucas. Do outro lado, Tiago ficou sem voz. Avó, tens a certeza? Maria respirou fundo. Não. Mas quero tentar.
Desligou antes que a coragem fugisse. Tiago contou a Lucas com lágrimas nos olhos. Lucas abraçou-o, mas havia cautela no gesto. Vamos devagar, disse. Sem pressa. Combinaram levar um bolo, falar de coisas leves, não forçar nada. Na sexta-feira, chegaram pontuais. Maria abriu a porta com um sorriso nervoso. Cumprimentou Lucas com 2 beijos na cara, como fazia com todos. Durante o jantar, falou do tempo, da restauração da rua, perguntou a Lucas sobre o curso de design. Lucas respondeu com educação, mas sentia o peso de cada olhar dela. Tiago observava, coração acelerado. No fim, quando se despediam, Maria disse baixinho a Lucas: "Obrigada por fazeres o meu neto feliz." Lucas sorriu, emocionado. "Ele faz-me feliz a mim também, Dona Maria." Ela assentiu, olhos úmidos. Quando a porta se fechou, os 3 sentiram que algo mudara, ainda frágil, mas real. O jantar pareceu um milagre, mas os milagres são frágeis. 2 semanas depois, chegou a consoada. Maria convidou Tiago e Lucas para a ceia tradicional. Tiago aceitou com o coração aos saltos. Lucas hesitou mais tempo, mas acabou por concordar. A casa cheirava a azevinhas, bacalhau cozido e sonhos acabados de fritar. Isabel e o marido também estavam. Pela primeira vez em anos, a família reunia-se quase completa. O pai de Tiago, João, não veio. Mandou uma mensagem seca: "Não me sinto bem." Todos sabiam o motivo. Durante a ceia, a tensão pairava. Isabel tentava animar a conversa. Maria esforçava-se por incluir Lucas. Mas quando chegou a hora das prendas, o ambiente mudou. Isabel ofereceu a Tiago um cachecol que tricotara. "Para aqueceres o pescoço quando estiveres com o teu amor", disse, pescando o olho a Lucas. Todos riram, menos Maria. O riso dela foi forçado. Depois da meia-noite, quando os convidados começaram a sair, Maria pediu a Tiago para ficar mais um pouco. "Quero falar contigo." Lucas despediu-se com educação e esperou na rua. Dentro de casa, Maria sentou-se, rosto sério. "Tiago, eu tento. A sério que tento. Mas vejo-vos juntos e dói-me." Tiago sentiu o chão abrir-se outra vez. "Avó, tu disseste", ela interrompeu, "eu sei o que disse. Mas o coração não obedece tão rápido. Não sei se consigo ter-vos aqui sempre, como um casal normal." Tiago sentiu a raiva subir. "Normal? O que é normal para ti? Eu esconder quem amo para te sentir confortável." Maria chorou. "Não peço que escondas. Peço tempo. Talvez um dia." Tiago ergueu-se. "O tempo que me pedes é o tempo que me roubas da vida com ele." Saiu, deixando-a sozinha com as luzes da árvore de Natal piscando inutilmente. Na rua, Lucas viu a expressão dele e soube. Abraçaram-se em silêncio sob a luz dos candeeiros. "Não voltes lá tão cedo", disse Lucas. Tiago abanou a cabeça. "Não sei se volto algum dia." Os dias seguintes foram escuros. Tiago cortou contacto com a avó. Maria ligava, mandava mensagens, mas ele não respondia. Isabel tentou mediar, mas Tiago estava exausto. "Cansei de ser o problema dela", disse à mãe. Maria, em casa, caiu num vazio profundo. Não comia, não saía. Amélia visitava-a todos os dias, preocupada. "Maria, vais deixar que o orgulho te mate o neto." Maria chorava. "Não é orgulho. É medo." Amélia pegou-lhe nas mãos. "Medo de quê?" "Seres feliz vendo-o feliz." Maria não respondeu. Uma noite, Maria teve um sonho. António parecia-lhe, mais novo, como no dia do casamento. Sorria. Maria, deixa o rapaz amar. O amor nunca é pecado. Acordou a chorar, mas com uma estranha paz. Pegou no telefone, ligou a Tiago às 3 da manhã. Caiu na caixa. Mandou uma mensagem: "Tenho saudades tuas. E tenho medo de te perder para sempre." Tiago leu de manhã. Mostrou a Lucas. "O que faço?" Lucas suspirou. "Vai falar com ela. Mas leva-me contigo."
Chega de meios termos. Na tarde seguinte, Tiago e Lucas bateram à porta de Alfama. Maria abriu, rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos iluminaram-se ao vê-los juntos. Convidou-os a entrar sem hesitação. Sentaram-se na sala. O silêncio foi longo. Maria falou primeiro, voz trêmula: sonhei com o vosso avô. Ele disse-me para vos deixar amar. Fez uma pausa, respirou fundo. Talvez ele tenha razão. Talvez eu esteja a lutar contra algo maior que eu. Olhou para Lucas. Desculpa, meu filho, por te ter feito sentir indesejado nesta casa. Lucas engoliu em seco. Não precisa de pedir desculpa, Dona Maria. Só precisa de tentar. Ela assentiu. Tiago sentia o peito apertado de emoção. Avó, eu amo-o. E amo-te a ti. Não quero escolher. Maria pegou nas mãos de ambos, uma em cada mão sua. Então não escolhas. Eu é que tenho de aprender a viver com isto. Sorriu, um sorriso verdadeiro pela primeira vez em meses. Quero conhecer-te melhor, Lucas. Contas-me como se apaixonaram. Lucas começou a falar, hesitante no início, depois com mais naturalidade. Contou o dia em que Tiago tropeçou na escada da faculdade e ele o amparou. Contou as noites a desenhar projetos juntos até de madrugada. Maria ouvia, olhos brilhantes. De vez em quando perguntava detalhes, ria-se das partes engraçadas. Tiago observava, quase sem acreditar. Quando saíram, já era noite. Maria abraçou-os aos dois com força. Venham cá no domingo. Faço polvo ao lagareiro. Lucas sorriu. É o meu preferido. Ela piscou-lhe o olho. Então está combinado. Nos dias que se seguiram, a mudança foi lenta mas constante. Maria começou a falar de Lucas como o namorado do Tiago, sem baixar a voz. Convidava-os juntos. Aprendeu a fazer o bolo de chocolate que Lucas adorava. Quando as vizinhas perguntavam, respondia com naturalidade: o meu neto e o companheiro dele. Algumas torciam o nariz. Maria encolhia os ombros. Cada um ama como pode. Tiago sentia-se renascer. A ferida que carregara meses começava a cicatrizar. Lucas, pela primeira vez, sentia-se parte da família. Até Isabel comentou, admirada: a mãe está diferente. Mais leve. Mas o passado não desaparece completamente. Uma tarde, Maria encontrou uma carta antiga do marido, guardada numa gaveta. Leu as palavras de amor dele e chorou. Chorou pela saudade, chorou pela mudança que ele nunca veria. Mas depois guardou a carta e foi fazer o jantar, pensando que talvez António, lá onde estivesse, compreendesse. Chegou a primavera. As janelas de Alfama abriam-se para o sol, e o Tejo brilhava como nunca. Uma tarde de domingo, Maria organizou um almoço maior, convidou Isabel, Amélia e o filho Pedro que viera de Londres passar uns dias. Pedro trouxe o companheiro, David. Pela primeira vez, a casa encheu-se de casais do mesmo sexo sem tensão. Riso, histórias, vinho do Porto. Tiago e Lucas chegaram de mãos dadas. Maria recebeu-os com beijos e meus meninos, que saiu natural. Durante o almoço, Pedro contou como a mãe, Amélia, acabara por aceitar tudo depois de uma viagem a Londres onde viu o filho feliz. Maria ouviu, atenta, e depois disse, voz firme: eu demorei mais. Mas aprendi que o amor de um avô não tem condições. No fim do dia, quando todos se despediam, Maria chamou Tiago à parte. Quero dar-te uma coisa. Levou ao quarto, abriu a gaveta da cômoda e tirou o anel de noivado que António lhe dera há 60 anos. Quero que fique contigo. Um dia, quando achares que é a hora, dá-o ao Lucas. Tiago ficou sem palavras. Abraçou-a com força, lágrimas nos olhos. Avó, obrigada. Ela sorriu. Obrigada tu, por me ensinares a amar melhor. Na rua, Lucas esperava. Tiago mostrou-lhe o anel. Lucas ficou em silêncio, emocionado. Um dia, disse apenas, beijando-o suavemente na testa. Meses depois, numa tarde de verão, Tiago e Lucas casaram numa pequena quinta no Douro, com vista para as vinhas.
Maria estava na primeira fila, de lenço na mão, chorando de alegria. Quando trocaram as alianças, uma delas o anel antigo de Antônio, ela aplaudiu mais alto que todos. Naquela noite, durante a festa, Maria dançou com Tiago uma valsa lenta. O teu avô está a ver-nos, sussurrou-lhe ao ouvido. E está orgulhoso. Tiago sorriu, olhos marejados. Tenho a certeza. Anos mais tarde, quando Maria partiu serenamente aos 92 anos, deixou a casa de Alfama a Tiago e Lucas. Na parede da sala, pendurou um quadro, uma fotografia dos três, ela no meio, um de cada lado, sorrindo ao sol de Lisboa. Por baixo, em letra pequena, o amor não escolhe corpos. Escolhe corações. E assim, a porta que um dia se fechara com estrondo abriu-se para sempre, não só para Tiago e Lucas, mas para todos os que precisassem de um lar onde o amor fosse simplesmente amor.